Continuação do livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais, página 56, capítulo 5, Cura e Doença. Leitura amadora de César Guidini. O princípio do ensinamento da transmutação. Não é universalmente oportuno que, enquanto Cryon, antecipadamente vos ofereça as respostas que ainda não chegou o momento de serem feitas. Quer isso dizer que, enquanto estudantes podem apreciar a sabedoria do seu professor, que não se limita a dar respostas a perguntas, mas fornece os ensinamentos necessários para que os alunos possam encontrar as respostas. Tentem abordar o presente tema, cura e doença, tal como fazem com os seus jovens na Terra. Vocês já sabem que todas as invenções, descobrimentos sobre a natureza e até aquelas coisas acontecidas aparentemente por acaso, como a descoberta de antigas civilizações históricas, todas elas são dadas pelo universo. Sei que todos já se perceberam que a informação científica se apresenta com frequência sob a forma de iluminação e descoberta em muitos pontos do planeta ao mesmo tempo. Isto é, embora que possa parecer que certo humano teve uma ideia, essa ideia foi transmitida a muitos outros. Aquele que veio receber o crédito dessa ideia foi quem mais rapidamente respeitou a intuição da dádiva e relacionou essa informação com a que já se conhecia anteriormente, para criar esse novo conhecimento. Reparem que o início de qualquer informação científica consiste na apresentação espiritual das ideias no momento certo, e que, tal como se disse antes, o crédito pelas mesmas é dado àqueles que tiveram a melhor consciência intuitiva ou espiritual para receberem a informação. Não confundam isso com a informação que é oferecida apenas aos iluminados. Muitos de vocês possuem uma maravilhosa consciência, mas não dispõem de grande iluminação. Uma boa intuição sem conhecimento espiritual. Livro 1, capítulo 5, parte 1. O que direi a seguir tem que ver com as doenças na Terra. Não especificarei nenhuma delas e será tudo muito geral. A informação correta, no entanto, chega no momento adequado. Por outras palavras, é certo que alguns de vocês já conhecem o que vai ser dito, mas isto está sendo transmitido por Cryon, agora para outros. Será exigido trabalho e investigação para pôr essa informação em prática, mas os elementos básicos são os seguintes. Os organismos vivos geradores das doenças na Terra são compostos por cadeias muito pequenas que se repetem. Essas partes juntam-se na simetria e na forma com a finalidade de produzir um sistema que se perpetua a si mesmo e, especificamente, interagir com os sistemas humanos quando se torna oportuno. A sua função é aumentar o desequilíbrio e, às vezes, a morte. Já falei de como isto é apropriado a nível universal e de como a programação kármica e o implante respondem à doença. Tentem compreender que estas coisas não são erros do sistema universal, mas sim mecanismos corretores muito importantes para a sua interação de expressão com o planeta. Dentro da simetria das partes repetitivas que formam o conjunto do organismo da doença, há partes específicas especiais. Estas partes possuem extensões e depressões que procuram extensões e depressões opostas dentro de sistemas similares no corpo humano. É como se fosse uma chave mortal em busca da fechadura. Se o encontro se dá, surge a doença e o organismo começa a crescer. Livro 1, capítulo 5, parte 2. Se, enquanto ser humano iluminado, prestar atenção agora e quiser entender verdadeiramente o que está aqui a ser apresentado, terá que compreender como se comporta a sua programação kármica a nível celular. Ora, a configuração das extensões e depressões de muitos sistemas da sua biologia pessoal são como uma fechadura, preparada para receber a chave do organismo que se desencadeia a doença, ou para não a receber. Portanto, um implante adequado pode mudar a fechadura, tirando a chave, a capacidade de a abrir, com o que se produzirá a cura e o equilíbrio. Assim, pense no seu implante como uma fechadura que se opõe à doença. A maioria de vocês chegam à Terra com uma programação que provavelmente permitirá a doença, mas é sempre um implante que evita que ela possa ocorrer. Muito simplesmente, isto faz parte do seu karma humano geral relacionado com a Terra, desde quando aqui chegou. Muitos receberam implantes no momento de nascimento para que pudessem evitar os parâmetros gerais da programação,
o que explicará por alguns humanos adoecerem e outros não. Não depende da ciência humana adquirir a capacidade de mudar a programação. Isto é algo que simplesmente jamais estará dentro das suas capacidades, pois não se trata de um processo biológico. Por conseguinte, e logicamente, só 2 métodos ajudarão vocês. Número 1. Para você individualmente. Uma mudança de implante ativada pelo universo, tal como foi descrito nesses textos. Número 2. Para o planeta. Um método para alterar a doença de forma que a chave não sirva em nenhuma fechadura humana. Convém saber que, mesmo que a chave já esteja na fechadura, ainda não é demasiado tarde para inverter o processo. Isso se deve a que, número 1, a chave multiplica-se noutras chaves, que continuam a procurar mais fechaduras dentro do corpo. Número 2, a chave nunca está na fechadura com boas intenções. Para que esse estado antinatural e desequilibrado possa prosseguir, as chaves e as fechaduras, que encaixam perfeitamente, têm de se interrogar continuamente para ver se as condições para o encaixe continuam verificando-se. Se entende o que pretendo dizer com isto, então também entenderá como funciona a cura, inclusivamente naqueles casos em que parece ser demasiadamente tarde. Adiante, neste texto, serei mais específico em relação a alguns tipos de funcionamento da simetria das partes repetitivas, que configuram a totalidade do organismo causador da doença. Livro 1, capítulo 5, parte 3. Cura com a nova energia. Com a nova energia, você dispõe de um poder de cura como nunca teve antes. Passa-se o seguinte: quando você está equilibrado pelo amor e contata com uma entidade humana que, embora desequilibrada, está receptiva ao seu poder, então você poderá aproximar-se e efetuar um interrogatório espiritual de cura. É aqui que ambos se tocam e, num ápice, se interrogam a nível astral, o mais alto possível. Nesse momento, a sua entidade da alma, que está equilibrada, faz à outra a seguinte pergunta: é universalmente oportuno que, neste momento, a sua programação passe por uma substituição de fechaduras? Se sim, está autorizado a usar o poder da fonte do amor para mudar o seu próprio karma. Então, responda à pergunta curando-se a si mesmo. Repare que a entidade da alma do doente é autorizada, através do poder da entidade da alma equilibrada, a curar-se a si mesma. O poder da entidade equilibrada não é utilizado para efetuar a cura, mas sim como um catalisador ou indutor que diz a outra que pode avançar com a sua própria cura. Isto é fundamental e espero que não se esqueça do que significa. Porém, poderá perguntar: mas por que é que um ser humano desequilibrado recusaria a permissão para utilizar o poder para se curar? Ora, é aqui que intervém a sabedoria universal sobre do que é oportuno, tal como já foi descrito anteriormente. São vocês, enquanto poderosas entidades da alma, que decidem o que querem aprender coletivamente antes de chegarem a uma expressão na Terra. Enquanto extensões de Deus utilizam a fonte do amor para decidirem sobre sua programação que levarão para o planeta, de modo a poderem aprender as lições, aquelas que, por sua vez, aumentarão as vibrações da Terra. Num texto posterior, descreverei a diferença entre o conceito da predestinação, que tem sido muito mal entendido, e aquilo que realmente se passa. Ainda que não possam compreender verdadeiramente o funcionamento de tudo isso, são perfeitamente capazes de captar a verdade inerente ao tema. É algo que poderá ser importante para quem tem dificuldade em entender até que ponto pode gerir o seu próprio destino enquanto está aqui na Terra. Se uma alma sente que ainda não aprendeu a lição, então recusará a oportunidade de utilizar o poder para evitar ou eliminar a doença. Uma recusa reflete um ser humano desequilibrado. Portanto, esse conceito de cura deverá agora ser substituído pelo novo conceito de dar-se a si mesmo a autorização para se curar. O trabalho de recusa ocorre, quer quando a autorização é aceita, quer quando é recusada. Até a próxima vez. Livro 1, capítulo 5, parte 4. Também poderia perguntar por que é que a entidade humana doente precisa de obter esse tipo de autorização para se curar? Por que não se limita simplesmente a curar-se? Se já não se precisa do karma para nada, deveria ser possível usar poder e curar-se. Bom, a resposta é muito simples. Lembre-se que qualquer humano doente está desequilibrado, e qualquer desequilíbrio afeta necessariamente todo o seu ser.
Por outras palavras, nenhuma das partes pode estar equilibrada. A doença do corpo afetará a mente e o espírito de tal forma que, com frequência, a comunicação com o astral torna-se quase impossível. É por isto que muitos adoecem e morrem de forma inevitável. Quando a esperança se apodera deles, porém, é frequente deixar de ocorrer a verdadeira comunicação espiritual. Ironicamente, na Terra, quando um doente sente a morte iminente, produz-se naturalmente uma enorme vontade de reconciliação espiritual e de equilíbrio. Ou seja, uma coisa exige a outra. Uma verdadeira comunicação curativa exige que se tenha alcançado equilíbrio espiritual, o que não ocorre, certamente, numa pessoa que está morrendo de uma doença física. Sabe por que os curadores equilibrados são tão importantes na Terra? Ajudar aqueles que possivelmente não podem passar no exame devido à doença. Você, enquanto curador equilibrado, acha que a sua atitude é incapaz de fazer diferença? A sua presença no local onde haja uma pessoa fisicamente doente é quanto basta para ajudar. Acredite em mim, jamais rejeite uma tal oportunidade. Apesar de julgar que isso não serve para nada porque não vê o resultado da sua ação, pode crer que um processo de cura estará ocorrendo. Considere ainda que nestes casos as lições a aprender e o karma atuam frequentemente para impedir a cura. E este é o tema desta comunicação. Em muitos casos, o sofrimento acaba por conduzir à morte ou é suportado durante imenso tempo, porque a alma insiste em dizer não. Assim, realize o seu trabalho e continue o seu caminho. Não sinta que fracassou só porque a pessoa não responde. Reconheça, porém, que se alguns não responderam, muitos outros disseram sim, e é através deles que você pode recolher a energia para ajudar a elevar o planeta. Por conseguinte, um curador da nova energia intervém no processo passado das pessoas desequilibradas e autorizam-as a utilizarem a energia da fonte de amor para criarem um novo equilíbrio interno. Se for conveniente e o momento adequado, poderão curar-se a si mesmas. A boa notícia é que nos próximos anos vocês poderão curar muitos, dar-lhes permissão para se autocurarem. Aqueles que de outra forma teriam de terminar essa passagem terrena para logo regressarem. Ora, isso faz parte do processo de transmutação da energia de que já falei. A diferença por si criada ao proporcionar este atalho a outros humanos, só por si acelera o avanço da totalidade, o qual decorre da transmutação da energia negativa que sempre acompanha a morte humana sob forma de pena, trauma emocional e intensa interação kármica. Bom, e isto para já não mencionar a dispensa do processo de voltar a ter necessidade de nascer e de cumprir os objetivos dessa nova encarnação. Entendeu? Isto significa, de fato, erradicar a energia negativa que iria contaminar o futuro, mas nunca a fará novamente porque foi eliminada agora, permitindo que a energia positiva continue a crescer sem ser rejeitada. No astral, o futuro é agora e, portanto, a cura terá resultados planetários positivos agora. Se tem dificuldade em entender isto, pense na energia armazenada numa bateria. Está armazenada ali para o futuro, para um acontecimento situado no futuro, mas já é verdadeira energia positiva agora, sob a forma de eletricidade dentro da bateria. Em consequência, existe no agora, ainda que também venha a ter um impacto futuro quando finalmente for utilizada. Há almas humanas com corpos doentes que esperam agora mesmo que vocês se aproximem e intervenham, e a resposta emanada pelas suas almas será sim, acreditem. Ocorre-lhe uma forma melhor em que poderá usar a fonte do amor? Transformar o organismo doente. Já referi o funcionamento da simetria das partes repetitivas que constituem o conjunto do organismo causador da doença. Tal como adverti anteriormente, Cryon não pode dar as respostas que vocês têm que encontrar. Por vezes, porém, oferece-se respostas que, por serem metafóricas, têm de ser compreendidas através da meditação. Jamais tenho a intenção de ser evasivo, causar qualquer estresse ou sugerir ações baseadas em más informações, pois amo-vos com muita ternura e respeito a sua alma da mesma forma que respeito a fonte de amor.
Dentro da simetria das pequeníssimas partes repetitivas que constituem o conjunto do organismo das doenças, somente algumas delas formam a chave, como foi descrito antes. Estas partes possuem propriedades muito especiais. Não só são as únicas com extensões e depressões que procuram padrões correspondentes no nível celular, como também são sensíveis a interferências magnéticas. Dentro da cadeia das partes repetitivas, os magnetismos são muito específicos. Isto, de certo, não vos surpreende se acompanharam os textos de Cryon. A minha própria presença aqui visa alterar os atributos magnéticos com que têm vindo a viver as suas vidas, para aprenderem, desfrutar do novo poder. Por isso, precisam de sintonizar perfeitamente a sua espiritualidade, no referido nível celular. Para terem êxito, terão de fazer o seguinte. Número 1. Expor a cadeia das partes componentes do organismo. 2. Identificar as partes em questão. 3. Alterá-las magneticamente. Reconheçam que uma barreira geral de energia magnética, produzida aleatoriamente, não funcionará, dado que todas as propriedades mudarão em proporção idêntica e manterão o equilíbrio entre si, mesmo que a polaridade geral tenha sido alterada. Através deste método, a chave permanecerá intacta. Tende a alterar o equilíbrio entre as partes dentro da cadeia. É como pegar numa chave e limar-lhe os dentes para que não possa continuar a acionar a fechadura. Quando tiverem realizado esta tarefa, continuem a aplicar este método aos outros problemas do meio ambiente, especificamente aos problemas dos resíduos nucleares. Os elementos instáveis podem ser neutralizados totalmente. Não é necessário que continue a existir esse material volátil sobre o planeta. Ainda que, neste caso, não se trate de uma questão biológica, continua a desequilibrar a natureza, sendo que boa parte dele não é natural. Poderão ter sucesso através do uso dos mesmos métodos de intervenção e de repolarização da partícula magnética específica. A sua tecnologia futura permitirá fazer isso, pois, quando forem capazes de descobrir a mecânica da coisa, poderão processar a alteração da partícula em grande escala. Vocês merecem. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Todos são amados com muita ternura. Neste momento, os novos maiores poderes são os da verbalização e da visualização. Combinados, criam propósito e substância, onde somente existe negatividade e escuridão. Tendo isto em conta, como podem continuar quietos?